E aí pessoal, tudo bem? Bom, esse videozinho é para falar sobre veias e sobre o retorno do sangue através do sistema de veias para o coração. Olha só, a primeira coisa que você precisa lembrar é que veias são um tipo de vaso no qual o fluxo sanguíneo vai para o coração. É o contrário das artérias. Artérias são vasos nos quais o fluxo sanguíneo sai do coração para algum lugar. Nas veias, o sangue volta para o coração. Bacana, como é que é a estrutura desses vasos? Bom, de dentro para fora você vai encontrar um tecido, uma única camada de células chamada de endotélio, que reveste esse vaso por dentro. Então, endotélio. Bacana. Logo depois do endotélio você vai ter uma camada de células de tecido conjuntivo que tem uma grande quantidade de fibras de elastina. Então aqui você tem uma camada de elastina, exatamente como nas artérias. Revestindo a camada de elastina, você vai ter musculatura lisa, aquela de contração involuntária. Então esse cara aqui, músculo liso. Bacana. E revestindo por fora a veia, você vai ter uma camada de tecido conjuntivo que a gente chama de túnica adventícia. Olha só, a túnica adventícia protege o vaso. Túnica adventícia. Bacana. Como você pode perceber, a estrutura é semelhante àquela das artérias. Veja, você tem a elastina, a camada de elastina e de músculo liso, formando aquilo que a gente chama de túnica média. Túnica média. No caso de uma veia, a túnica média é bastante menos desenvolvida do que aquilo que a gente encontra nas artérias. Então, olha só, lembra que a túnica média aqui é menos desenvolvida. Lindo. Desenvolvida. O que isso significa? Que ao contrário das artérias, as veias não pulsam por conta do pouco desenvolvimento da camada de elastina. Então, veias não pulsam. Além disso, ao contrário das artérias, as veias não conseguem, pela contração da musculatura lisa, controlar o seu calibre. Veias não controlam seu calibre. Lindo. Qual é a consequência disso para as veias? Olha só, imagina, por exemplo, o sangue voltando do seu pé. O sangue lá do seu pé precisa voltar por uma veia e chegar até o seu coração. Contra a gravidade, primeiro fator. Longe do coração que o impulsiona, segundo fator. E numa veia que não pulsa, não controla o seu calibre e, portanto, não consegue ajudar o sangue a subir do seu pé para o coração. Como é que funciona, então, o retorno venoso a partir do seu pé? Veja, isso aqui é um esqueminha que mostra a sua perna vista por trás, uma visão posterior da sua perna. Você tem lá a tíbia, o osso mais importante da sua perna. Você tem o músculo gastrocnêmio da panturrilha, que está ligada por esse carinha que é o tendão calcâneo, tendão de Aquiles, até o osso calcâneo que forma o seu calcanhar. Você está olhando a sua perna por trás. Se você olhar lá para o músculo gastrocnêmio, você vai ver que lá no meio do músculo você vê as veias passando. Tudo bem? As veias, olha só, como nesse esqueminha aqui, as veias passam por entre os feixes de musculatura. E como é que essa estrutura ajuda o sangue a subir? Quando você está andando e contraindo o seu gastrocnêmio, a contração desse músculo espreme a veia. Na medida em que comprime a veia, essa compressão faz o sangue subir ao longo do vaso. Aí você deve estar perguntando, tá bom, mas se a compressão da veia pelo músculo faz o sangue subir, por que o sangue não desce? O sangue não desce porque ao longo da veia você tem válvulas. Olha só, válvulas que permitem um fluxo unidirecional do sangue pela veia. Essas válvulas, veja, são aletinhas. Quando o sangue sobe, as aletinhas abrem. E dessa forma o sangue pode subir tranquilamente. Se o sangue tenta voltar, as aletinhas fecham e isso impede o sangue de descer. É isso.